Caiu tudo aqui. Você não é o Kylo Ren. Ai, deixa essas porcarias pra lá. Dane-se. Então, domingo, final de tarde, qual é a ideia agora? Eu e o Igor vamos conversar um pouquinho sobre grandes momentos do videogame. Desculpa, quero dizer, grandes momentos da Nintendo especificamente que marcaram. Mas quem ser Igor? É a voz misteriosa por trás da câmera. E aí? Fala aí. The Great Mighty Pooh. I throw my shit at you. Por falar em voz misteriosa, essa aí é a voz do Great Mighty Pooh, né? O Igor já começou agora fazendo uma referência a um dos melhores e mais polêmicos jogos que a Nintendo já lançou. O ano foi 2001, Igor? Foi 2001? Acho que foi. 2001, a Nintendo lançou um jogo polêmico chamado Conker's Bad Fur Day, né? Que a princípio ia ser um jogo muito fofinho de um esquilinho e seus amiguinhos na floresta. Só que não. Aí eles pegaram assim uma dose de Beavis and Butthead com South Park, com uma total anarquia e várias paródias de vários filmes, né, de cultura pop, e criaram o grande Conker's Bad Fur Day, ou Dia do Pelo Ruim do Conker. Pelo? Porque lá nos gringos, eles falam que assim, o dia que você acorda de ressaca, depois de uma noitada numa bebedeira foda, é o dia do cabelo ruim. Tipo como o meu tá assim agora, como se eu tivesse saído de uma bebedeira. Tipo isso. Aí fizeram, né, Dia do Pelo Ruim pro Conker. Então, o esquilo... O que você tá fazendo? Você tá filmando direito? Tô tentando ver uma posição aqui. Tá. O esquilo... Ele, depois de uma noite lá de bebedeira, de ter brigado com a namoradinha dele, começam a acontecer muitas coisas aleatórias, todas as coisas ruins do mundo acontecem com ele, né? Mil porcarias, e aí assim, nessa grande desventura do Conker para tentar recuperar a sua vida, encontrando com um monte de personagens malucos, com a própria morte, com exércitos, com um rei tirano panteroso que quer dominar o mundo e acha que o Conker era inimigo dele. Você lembra qual era o lance? Ele queria pele de esquilo laranja. Não. Como é que era o mesmo negócio? Não lembro a história. A mesma, assim... o pé da mesa! O pé da mesa, isso. Ele tinha uma mesa que estava faltando uma perna, aí o cientista maluco dele sugeriu de pegar um esquilo e enfiar ali no lugar. Isso, quer dizer, é uma história tão sem noção, mas tão sem noção que eu nem lembrava mais o enredo, mas isso não importa, porque no decorrer da aventura você vai tendo assim muitas surpresas escatológicas, né? Como aquela vaca que teve a diarreia, que você tinha que ajudar ela a ter a diarreia, né? Pra ela abrir caminho com a bosta dela. Não, na verdade, tinha que fazer várias vacas terem diarreia pra subir um nível de fezes no subsolo pra estar na própria merda. Mas pra abrir caminho, então. Abrir caminho dentro da merda. Foi isso que eu quis dizer. Aí tinha aquela girassol peituda também, que ele pulava em cima dos peitos da girassol e tinha o rei abelha lá, né? Zangão, que queria uma zinha. O cara me corrigiu o tempo todo. Eu não sei, eu sei que eu adorava a Morte. A Morte tinha um dentinho de ouro e ela se chamava Greg. Né? E ainda tinha um multiplayer também no jogo em que você podia estourar a cabeça de muitos ursinhos de pelúcia assassinos. Ou os ursinhos de pelúcia estourar a cabeça dos esquilinhos fofos. Né? Tinha muito sangue, tinha referências a vários filmes como Laranja Mecânica. Você vê, para um jogo da Nintendo fazer referência a Laranja Mecânica, você imagina o nível. Também o Resgate de Soldado Ryan. Exatamente. O início é bem molhadinho. Pois é. Molhadinho de sangue, tá, gente? Não tem esse lado da sexualidade, mas no caso aí dessa paródia era sangue mesmo. Aquele outro do Tiranossauro que ele morde a bunda do Bob lá, do Homem das Cavernas, e arranca um pedaço da bunda dele. Também é bem icônico, né? Bem icônica aquela cena. E a gente estava falando ainda do Great Mighty Pooh, que era um monstro de fezes, que os dentes dele eram feitos de milho. E ele era um cantor de ópera, ele era um tenor. E aí você tinha que jogar papel higiênico dentro da boca dele.
Quando ele abria, fazia ó. E a música, nossa, a música era muito bem feita, muito bem executada. A história é uma merda. Era uma merda, mas era muito bem executado, convenhamos. E no final tinha também uma paródia de Matrix. Eu nunca cheguei ao final daquele jogo, mas eu era... Eu finalizei. Tá bom. Eu era doida pra ver aquela paródia de Matrix, né? Porque eu adoro Matrix. Eu era fã daquela cena que o Neo chega com a Trinity, com sobretudo preto, cheio das armas, assim, tchan, tchan, tchan. Enfim. Joga outro. Falso Carro. Falso Carro. Donkey Kong é uma franquia difícil, né, Igor? Não é só treinar, mas tem coisa que é uma... Então, tem coisas que são desnecessárias, né? Tem coisas que se tornam traumas de adolescência na vida da pessoa. O Falso Carro é um desses meus traumas de adolescência. Eu tava indo muito bem nesse jogo aí do Donkey Kong 64, exceto para aquela parte, claro, dos arcades, né? Que eu nunca conheci ao vivo uma pessoa que tivesse conseguido as duas moedas. Você não. Na moeda não, mas aquele arcade eu finalizei. Mas você não conseguiu a moeda. Você tinha que marcar um recorde lá naquele arcade para conseguir duas moedas. Uma moeda da Harry e uma moeda do Nintendo 64. O recorde eu não bati, mas já finalizei aquele jogo do arcade. Tá, mas você não conseguiu finalizar o jogo. Tá bom, vamos pular essa parte então. Vamos falar do Falso Carro. Os caras, pra humilharem a gente, os caras da Harry, em 1999, com aquela versão do Donkey Kong 64, que na época eu achava o must superior, uma coisa linda, maravilhosa, mas depois eu vi que foi assim uma espécie de Xerox aperfeiçoada de Banjo-Kazooie. Mas nem por isso deixava de ser bom, porque Banjo-Kazooie já era muito bom. Como assim, Xerox? Igor, você pega todos os conceitos iniciais de Banjo-Kazooie e coloca Donkey Kong em cima, a temática Donkey Kong em cima, dá o Donkey Kong 64, convenhamos, era isso. Mas eu amava Donkey Kong 64, tá? Isso não era desmérito, ser muito Banjo-Kazooie, até porque era o mesmo estúdio, então não tinha como rolar processo nem nada em cima. Aí então, o Falso Carro era uma forma deles humilharem a gente, porque eles criaram um inimigo feito de papelão que era capaz de derrotar a gente. Né? Porque era um bicho de papelão que primeiro ele soltava lasers, né? E quando você se atirava nele, ele fugia, ele sumia assim, ele ficava na torre de um castelo e o macaco ia pra fora da torre do castelo e ele ficava fazendo muito rápido. Tipo, era como se ele fizesse pega o dedo e enfia no seu cu, filho da puta. Então. Era isso que acontecia. E humilhava mais ainda pelo fato de que eles deixavam a gente usar todos os macacos. Em todos os outros chefes anteriores, a gente ia com um macaco só. E dava conta. Aí com o Falso Carro não. Falava assim, não, deixa, vocês podem usar todos os macacos de uma vez. E não é um carro de verdade, é um carro de papelão. E são simples Kremlins, não são nem aqueles Kremlins mais parrudões, que eu esqueci o nome agora, Kruncha, né? Não, Kruncha é um especial. Kasplat, então, não era nem o Kasplat, não era aquele outro cordão, não era nada daquilo, eram os Kremlinzinhos lá, tapados, os verdinhos lá, que faziam assim, entendeu? No bicho de papelão e estavam controlando ele. E aí a gente morria naquilo, não conseguia passar daquela bosta. Na fase Creepy Castle. Uma fase muito bem feita também, né? Que lembrava Castlevania. Mas o Falso Carro era mesmo do peru. Do peru. Quem mais, além do Falso Carro, nós temos? Mais momentos do videogame. Por isso que eu falei pra você anotar. Pra você ir pensando. Porque chega fase tubular com Yoshi. Fase tubular com Yoshi. Isso só você vai poder dizer. Isso... Enfim, eu não passei por isso. Você poderia falar como um todo do Super Mario World, né? Você que é especialista em Super Mario World, eu só passei da tubular com Yoshi. Igor, esse vídeo não é pra enaltecer suas habilidades gameísticas. Eu parei de jogar Super Mario World antes de chegar na tubular, só isso. Não sabia. Na verdade foi. Inclusive eu dei o cartucho pra você, foi tipo uma espécie de legado. Né? Porque, diga-se de passagem, o Super Mario World, ele faz parte da nossa história familiar. Super Mario World... Drama familiar. Não, olha só, eu conheci Super Mario World, cara, você não tinha nem dente na boca, entendeu? Só tinha milho. Não tinha nada, você nem comia milho, eu acho que você comia mucilon de milho quando eu comecei a jogar Super Mario World, entendeu? Tá. Na minha época, o Super Nintendo era tudo mato.
Tá, você tem outra coisa? Ainda é mato. Tá. Aí tinha que ter escrito tudo, mas você... Eu falei pra você escrever no papel, você não quis escrever. Fala, vai, outro jogo que eu já joguei. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Nossa, muito bom. Olha, qual parte do Pokémon Stadium você... Pokémon Stadium, que no Japão é o 2, mas que aqui nas Américas é um... Tá, dispensa, né? Não precisa falar isso, porque pra gente Pokémon Stadium é aquele mesmo. Pô, foi no auge da febre que foi lançado aquele Pokémon Stadium. Foi tudo de bom. Ele vinha numa caixona desse tamanho, assim, que vinha o cartucho e o Transfer Pack. E mais um guiazinho atrás. Mas eles usavam aquela caixa enorme pra atiçar o desejo da gente, né? E o grande lance dele, o grande milagre dele era aquele de poder jogar os cartuchinhos vermelho, azul e amarelo na tela da TV, né? Sim. Mas assim, pô, foi bom demais aquilo, foi bom demais. Eu ganhei aquilo pouco depois do lançamento dele mesmo, em 2000, né? Só que eu não pude usar logo de cara o Transfer Pack porque ele não rodava cartucho pirata. Meu pai comprou justamente um cartucho pirata dele. Mas eu curti pra caramba. Aqui, ó, o problema não era ser falso, mas ter mais de um jogo no cartucho. Também teve isso. O amarelo só jogava falso. Você jogou o pirata amarelo? Sim. Aquele que você fez o glitch lá do Gengar? Sim. Ah, tá. Mas o que você quer saber do Pokémon Stadium? Qual foi o momento mais épico pra você nesse jogo? Olha, eu tive alguns, viu? Talvez tenha sido na finalização, que eu não sei se você se lembra, nós finalizamos juntos a Elite Four. A Elite Four, eu joguei um pouco, você jogou outro pouco, é exatamente a primeira vez. Sabe aquela trilha que eram dos líderes de ginásio? Sei, lembro. Então, eles remontavam os líderes de ginásio naquela trilhazinha e no final tinha a Elite dos 4. E aí a gente foi jogando junto aquilo. Aquilo foi muito bom. E também a primeira Cup que eu ganhei, se não me engano... Ai, cara, eu não lembro agora se eu ganhei a Prime Cup ou a Poké Cup primeiro. Uma das duas, se for dos Pokémon de level 100 ou level 50. Só sei assim que era um desafio muito mais difícil, porque eu tinha que usar tudo com Pokémon de aluguel. Né? Porque eu não podia treinar os meus próprios para aquilo. Era tudo na base da equipe de aluguel. Mas assim, a Nintendo World, a Nintendo World era uma revista muito boa naquela época. Eles me ajudaram muito naquilo. Porque eles assim, davam sugestões, né, de táticas, de equipes pra gente. Aí eu botava aquilo assim em cima da perna, minha perna ficava toda suada. Nossa. Aí a revista ficava toda pingada de suor, de tanto que eu jogava aquilo com a revista aberta. Mas era bom demais, era bom demais. Inclusive teve uma vez que eu liguei também pra central. Tinha uma central telefônica que a gente ligava, Powerline. Era a própria Powerline ou era coisa da Nintendo World que você ligou? Não sei se era assim conveniado com a Nintendo World, mas era um negócio que você ligava pra lá e os caras te davam dica de jogo. Eu achei que eles fossem dar alguma equipe diferente, mas eles deram exatamente a mesma equipe da Nintendo World. Então eu acho que era o mesmo pessoal que atendia. E depois isso acabou também, né? Enfim. Foi um jogo que marcou bastante. Os gráficos, apesar de ser aquela coisa poligonal, não, mas era bonito. Os efeitos. Eram muito bonitos os efeitos de fogo, de água, de raio. Era muito legal, sim. Olha, o meu Raichu Parquinho. Eu chamo ele de Parquinho porque ele é bem Piratex. Né? Ele tem cara de brinquedo de parquinho mesmo, de feira. Mas eu amo ele mesmo. Vontade de apertar a bochechinha dele. Raichu. Mais algum jogo você tá pensando? Específico? Pode ser outro Pokémon também. Banjo-Tooie. Banjo-Tooie? Pô, Banjo-Tooie, assim, o que me marcou em Banjo-Tooie mais foi a questão da história. Né? Era muito engraçado, era muito divertido. Eu curti bastante o enredo de Banjo-Tooie, foi bem elaborado, os personagens eram super carismáticos. Se no começo parecia um troço meio bobo, aquelas vozes deles, né? Mas irrelevante, o conteúdo que importa. Depois você se acostumava. Aí eu acho que eu comecei a me acostumar quando eu ouvi a voz do sargento John Jars. Que ele fazia um negócio assim, né? Como se fosse um militar mesmo dando ordens. E naquela época, o meu professor de física do colégio, física mesmo de fórmulas, né? Ele era um militar reformado.
Aí eu tinha um colega que ele também tinha um Nintendo 64, de vez em quando jogava Banjo-Tooie também, se bem que ele preferia mais Perfect Dark, né? E aquele GoldenEye do 007. Mas aí eu falava assim pra ele, olha, o Fonseca é o Jan Jars. Aí a gente começava na aula do Fonseca a fazer uns desenhos da topeira do Banjo-Tooie do lado dos exercícios de física. Aí o Fonseca pegou a gente desenhando aquilo, fez uma cara feia, mas ele não entendeu nada, né? A gente só segurou o riso, assim, olhando pra ele. Mas era bacana, tinha um senso de humor muito bom também. E as transformações do Banjo e da Kazooie foram as melhores transformações. Pô, aquilo da Kazooie virar um dragão, né? Carro forte. Né? Teve o carro forte, eu nem gostei tanto assim. Eu gostei dela ter virado um dragãozinho, principalmente. Aí tem uma outra transformação, o Banjo virava o que mesmo, gente? Aí ele virava uma estatuazinha de pedra. Detonador de dinamite. Isso. Ah, foi bastante coisa legal. Banjo-Kazooie foi legal, mas eu achei assim meio enjoativo, meio não sei, eu não curti tanto assim, né? Eu também não peguei o lançamento certo do Banjo-Kazooie, eu só joguei um pouco na casa de uma amiga, mas depois eu fui jogar muito tempo depois do Banjo-Kazooie. Agora o Tooie, pô, o Tooie tinha aquela bruxa de esqueleto. Ah, era muito mais legal o Tooie. Muito legal as fases, o parque de diversões, tudo muito legal. Ah, e o Mumbo Jumbo! Controlar o Mumbo Jumbo! Era ótimo controlar o Mumbo Jumbo. Bater com a varinha dele? Era mó barato controlar o Mumbo Jumbo, melhor parte. E aí? Acho que deu, né? Por enquanto é só. A gente foi bastante de Nintendo 64. Aliás, 17 minutos. 17? Vai dar 17. Caraca, apaga isso agora.